Glórias a Jesus, amém, amados? Hoje nós temos uma irmã que vai precisar sair um pouquinho mais cedo, então a gente vai celebrar a ceia, amém? Vamos estar celebrando a ceia e depois da ceia, então, Deus tem uma palavra para nós. Mais uma, né? Aleluia! Se você quiser abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. A partir do versículo 7, Lucas 22, a partir do versículo 7. Chegou o dia dos pães ázimos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde quer que a preparemos? Ele lhes respondeu: Quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus irmãos, os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comereis até que se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomou o pão e deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vocês. Amém? Até aqui. Amém, queridos? Então todos aqui já sabem, né? Na antiga aliança, durante aproximadamente 400 anos, o povo de Deus ficou escravo de um faraó. E Deus então levantou um libertador chamado Moisés para libertar aquele povo. E na noite que eles estavam ali próximos a alcançar definitivamente, depois de Deus ter enviado 9 pragas, então Deus, antes de enviar a última praga, que seria a libertação final do povo, Deus então pede para que se fosse sacrificado um cordeiro com ervas amargas e com pães ázimos. O pão falava do próprio corpo de Cristo, que um dia seria moído pelas nossas transgressões. Ele é o pão vivo que desce do céu. Ao mesmo tempo, ele é o próprio cordeiro que tira o pecado do mundo, que seria sacrificado em nosso lugar. E as ervas amargas falavam do sofrimento que Jesus Cristo precisaria enfrentar, para que através do derramamento do seu sangue, nós pudéssemos alcançar a remissão de todos os nossos pecados. E ali na cruz do Calvário, então, Jesus se entregou. Não agora muitos cordeiros para muitas famílias, mas um único cordeiro para todas as famílias. Então ali na cruz, ele consumou aquilo que já foi apontado lá na antiga aliança. Tudo que aconteceu na antiga aliança foi uma sombra. O autor dos Hebreus diz que era uma sombra do que haveria de vir. Então aquele cordeiro, assim como aquele cordeiro,
Bom, não vamos misturar as pregações. E tem muitos outros cordeiros que foram sacrificados no Antigo Testamento. Mas aquele cordeiro, né, que foi sacrificado, ou aqueles cordeiros que foram sacrificados, melhor dizendo, apontavam para Cristo. Que um dia, através de um único sacrifício, seria sacrificado por nós. E incrível que, por ordenança do Senhor, a Páscoa da antiga aliança deveria ser celebrada ano após ano, para comemorar a libertação do povo que ficou escravo durante muitos anos ali no Egito. E agora Jesus Cristo, em plena Páscoa, quando o povo hebreu estava ali se preparando para comer a Páscoa, para cumprir a ordenança bíblica, Jesus, ele surpreende a todos quando ele pede os seus discípulos para organizar a Páscoa. Só que, para surpresa deles, ele surpreende todo mundo quando ele pega um cálice e um pedaço de pão, e ele reparte aquele pão, dizendo que este agora é o meu corpo, que será dado em memória de vós. E ele pega o cálice representando o seu próprio sangue, e ele declara: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado por vós. Talvez alguns daqueles discípulos nem prestaram atenção no que Jesus estava falando, mas Jesus estava dizendo: olha, lá na antiga aliança vocês comeram um pão que fazia parte do memorial da libertação de vocês, mas agora eu sou o próprio pão que vai ser moído pelos vossos pecados. E ele pega o cálice e ele simboliza ali com o cálice o sangue dele que seria derramado. Em outras palavras, esse cordeiro que vocês vão comer na Páscoa estava falando de mim mesmo, né? E aí então Jesus celebra a última Páscoa com os seus discípulos, porque não mais eles o veriam após aquela Páscoa, porque na sequência o próprio Cristo seria sacrificado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Agora, os hebreus continuam ano após ano celebrando a Páscoa deles, né? E relembrando a libertação deles do Egito. Agora nós cristãos, diferentemente, o memorial que nós temos é a ceia. A ceia, Jesus Cristo disse: todas as vezes que comerdes desse pão e todas as vezes que beberdes desse vinho ou desse suco da vida, vocês anunciarão a minha morte até que eu retorne. Então, nós agora celebramos a ceia como um memorial. A nossa lembrança que precisa ser trazida à memória no dia de hoje não é mais a libertação do povo judeu, até porque nós não tem nenhum judeu aqui entre nós, né? Nós não necessariamente precisamos comemorar isso, porque nós não estávamos lá no Egito, nós não somos judeus e nós não precisamos passar por que aquele povo passou. Nós agora fazemos parte de uma nova aliança. E o que nós temos que celebrar? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que se fez carne e que habitou entre nós. Veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então eu quero convidar você nessa noite para ficar de pé. Nós vamos estar celebrando a Páscoa. 1 Coríntios 5,7 diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele é a nossa Páscoa. Amém? Essa noite é tudo sobre Ele. Daqui a pouco eu vou continuar falando sobre Ele, mas em respeito, né, alguns irmãos vão precisar sair um pouquinho mais cedo, então ele vai celebrar a ceia antes e depois a gente continua. Amém? Então, irmãos, pode se levantar, pode vir à frente aqui, pegar o seu pão.
Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Procure relembrar o alto preço que foi pago na cruz do Calvário pelas nossas transgressões. Como foi dito aqui no começo do culto, quem deveria estar naquela cruz éramos eu e você. Porque como foi dito aqui pela pastora Mena no começo do culto, todos nós, se desenvolvermos o hábito de fazer a oração do Salmo 139, se todos nós desenvolvermos o hábito diário de pedir ao Senhor: Senhor, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Como dizia o profeta, esquadrinha os meus pensamentos, prova o meu coração e vê se existe dentro de mim alguma coisa que entristeça o teu Espírito Santo. Quando nós temos esse hábito de fazer essa oração constantemente, de tempos em tempos o Espírito Santo vai revelar coisas que nós precisamos mudar, pessoas que nós precisamos perdoar, mudanças que nós precisamos fazer. E aí a gente percebe que nós somos apenas vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Nós descobrimos que não existe nenhum bem em nós, como disse o apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, ele disse, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que eu sou, disse Paulo. Quem me livrará desse corpo pecaminoso? Então, amados, é só pelo sangue. Como diz a música do Fernandinho, é só pelo sangue. É só através do sangue que nós somos perdoados. É através do corpo dele que foi moído e do seu sangue que foi derramado que nós alcançamos a libertação e o perdão dos nossos pecados. Por isso nessa noite é noite de celebração, é noite de festa, onde nós vamos mais uma vez relembrar o alto preço que foi pago e celebrar o sangue derramado ali na cruz. Você pode fazer isso. Você pode levantar uma oração de ação de graças e agradecer, oh papai querido, obrigado, Senhor, por ter enviado o teu filho. Obrigado, Jesus, por ter obedecido a voz do Pai, a direção do Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Nós não somos dignos de tomar a ceia, nós não somos dignos de te representar, nós não somos dignos sequer de falar em teu nome, porque somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos, mas o Senhor decidiu morrer em nosso lugar. O Senhor decidiu morrer pelos nossos pecados, e hoje nós estamos aqui podendo celebrar o teu sacrifício, podendo celebrar o perdão dos nossos pecados, podendo celebrar a nova vida que o Senhor conquistou para cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu corpo moído, pelo teu sangue derramado, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Celebra a morte e a ressurreição de Jesus. Aleluia. Graças te damos por isso. Muito obrigado. Graças. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque tua palavra diz que não somos nós que te escolhemos, mas o Senhor escolheu a cada um de nós. Nos designou para ir e dar frutos que permaneçam, Pai. Esse fruto que a Gabi falou aqui, o fruto do Espírito Santo, o teu caráter, Senhor,
que nós possamos apresentar essa longanimidade, essa benignidade, essa bondade, essa mansidão, essa fidelidade, essa alegria, essa fé, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Você pode se sentar, pode aplaudir. Pode aplaudir Jesus. Glórias a Deus. O nome daquela irmã mesmo, como que chama, galera? A irmã de rosa lá? Dona Luísa. Dona Luísa, seja mais uma vez bem-vinda. Já, terceira vez já? Ai, já é Dona Luísa. Já veio mais. O restante é todo mundo da casa, né? A Dona Luísa já é da casa também, né? Ele já veio mais de 3, então já é da casa também. Glórias a Deus. Vocês sejam muito bem-vindos, né? Amém? Então abra sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Hoje a noite é só de Jesus e de mais ninguém, amém? Ele marcou essa noite só para a gente realmente lembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós, amém? Isaías 53, todo mundo achou? A gente vai ler, vai começar a ler a partir do 52, capítulo 52, Isaías 52, a partir do versículo 13, porque todo mundo aqui já deve saber, né, que a Bíblia, assim como o livro do profeta Isaías, a Bíblia original era em pergaminhos e ela não tinha capítulos, né? Então, quem criou os capítulos, eu estava estudando essa semana, foi um alemão, né? Não tenho o nome dele agora para compartilhar com vocês, também não vem ao caso, mas se eu pesquisar aqui rapidinho, tenho salvo aqui na minha pesquisa. Foi no ano de 1452, entre 1452 e 1455. Levaram 3 anos para eles poderem fazer a Bíblia do jeito que a gente tem hoje, em 66 livros, né? Então foram 3 anos de trabalho. Entre os anos de 1452 e 1455, Johannes Gutenberg, da Alemanha, pela primeira vez, criou a Bíblia, né? Que a gente tem hoje na mão, né? Mas até então, a Bíblia era escrita em pergaminhos, né? Sendo que no concílio de Trento, que foi um dos últimos concílios que existiram, os evangélicos, considerados protestantes, decidiram usar 66 livros. Mas antes do concílio de Trento, teve o concílio de Cartago, teve o concílio de Niceia, então foram feitos vários concílios, até que no concílio de Trento, lá na Itália, da onde surgiu a cidade de Nova Trento, em Santa Catarina, né? Curiosidades, que foi definido então os 66 livros. Mas a Bíblia não tinha capítulo e nem versículo. Por isso, capítulo 53 de Isaías é a continuação do 52. E Isaías 52, a partir do versículo 13, vai dizer assim, Isaías 52, a partir do versículo 13. Vede, o meu servo procederá com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, exatamente como muitos pasmaram à vista dele. O seu parecer estava tão desfigurado,
mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque o derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, meus amados? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Que pedimos, Espírito Santo, continue tendo liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Amados, esse texto que eu acabei de ler não precisa explicar muita coisa. Esse texto fala tudo. Esse texto, ele resume. Nós sabemos que o profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou acerca de Jesus Cristo. E aqui, entre o capítulo 52 e o capítulo 53, ele conseguiu, por intermédio do Espírito Santo, é claro, né, descrever exatamente tudo que Jesus um dia iria viver por mim e por você. E exatamente como foi descrito por Isaías, Jesus viveu detalhe por detalhe. A Bíblia chega a dizer que ele foi moído. Essa expressão, sempre que eu leio essa expressão, eu me lembro, quando eu era criança, a gente morava perto de um açougue, era o açougue da Dona Marli. E como é que é o nome do marido da Dona Marli? O açougue do seu Gilson e da Dona Marli. Aí quando era criança, a mãe dizia assim: vai lá no açougue do seu Gilson, pede para mim 1 quilo de carne moída de segunda. Geralmente era de segunda, às vezes era de primeira também.
né? Vai lá, pede 1 quilo de carne moída. Nem lembro mais se era de segunda ou se era de primeira. Ele mais também, eu estou com 50 anos. Olha, eu nunca comprava de segunda, ela sabe melhor. Então vai lá e pede 1 quilo de carne moída. E naquela época, né, o açougueiro, ele pegava, cortava a carne, ainda hoje faz assim também, né? E cortava a carne na nossa frente e botava na máquina. Na época era manivela. Hoje em dia você vai no Coque, aí vai no Macris, já bota na máquina, já tem prontinho para comprar, né? E aí muita gente não vê como é que era o processo. Mas na época era uma maquinazinha com manivela. E aí quando você pedia 1 quilo de carne moída, o açougueiro pegava aquele quilo e botava dentro daquela máquina, e ele pegava na manivela, e ele ia apertando assim, e no outro lado da máquina ia saindo. E ele vinha com um saco plástico, né? E embalava aquela carne moída. E todas as vezes, quando eu leio na Bíblia, né, que Jesus foi moído pelas nossas transgressões, vem na minha memória essa cena, né, do açougueiro ali com a manivela, esmagando aquela carne, e a carne saindo moída do outro lado. Eu fico imaginando, né, o que Jesus sofreu. Eu creio que quase todos aqui tiveram a oportunidade de assistir o filme A Paixão de Cristo, né, de Mel Gibson. Quem ainda não assistiu, assista, porque esse filme ele é muito real. E embora que foi muito perseguido, né, o autor do filme, o Mel Gibson, porque alguns críticos do filme disseram que ele forçou demais a barra, que ele exagerou, não foi tudo aquilo, né? E eu quero crer, amados, que ele não forçou nada, ele não exagerou em nada. O filme é exatamente tudo aquilo que Jesus viveu, se não foi mais, porque a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. E moído, amados, moído. Toda mulher aqui, dona de casa, já usou um liquidificador, né? Tem gente que tem aquele outro aparelho, né, que é o processador, não sei como é que chama. Mas o liquidificador já dá para entender o que acontece quando você bota uma fruta lá dentro, né? Ela moe até virar suco, né? Então foi exatamente o que Jesus viveu, né? Ele foi moído para se transformar nesse suco da vida, que é a própria representação do seu sangue, que hoje não somente é capaz de nos purificar de todo pecado, mas é capaz também de curar as nossas feridas. Feridas físicas e feridas emocionais. Ele foi moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia não diz que nós seremos sarados, a Bíblia diz que nós já fomos. Ele conquistou para nós ali na cruz a cura de qualquer doença emocional, física, espiritual. Tudo foi conquistado por ele. Deus colocou no meu coração, enquanto eu estava aqui lendo, de convidar cada um aqui nessa noite que está precisando de uma oração. Eu falava, ontem a gente teve, na quinta-feira à noite, nós tivemos uma reunião aqui com os irmãos aqui em Tijucas. E eu estava falando para eles, ontem à noite também tivemos reunião lá em Canelinha, que nós estamos debaixo de um mover de oração. Estamos debaixo de um mover de oração e de intercessão. O Espírito Santo está levando a igreja, restaurando esse tempo de oração. Nós estamos orando todos os dias às 6:30 da manhã, através de um aplicativo chamado Google Meet, né? Todos estão convidados. É só baixar o aplicativo. Quem não sabe como fazer, é só pedir ajuda. Se tiver uma criança dentro da tua casa, só pede para a criança, que a criança ensina, né? Lá em casa tem um de 10 anos que sabe muito mais do que eu. Então, é muito fácil, e Deus está nos levando a esse tempo de oração, né? E a gente vai estar debaixo desse mover de oração, dando oportunidade para cada pessoa que chegou aqui nessa noite. Eu estou precisando de oração, pastor. Eu cheguei aqui, eu estou precisando muito de oração. E não existe nada que Jesus não tenha conquistado para nós na cruz do Calvário. Então, seja lá qual for o problema que você estiver passando,
seja lá qual for a guerra que você estiver enfrentando, seja qual for a luta que você estiver vivendo, tudo foi conquistado por Jesus. Tem uma música, né, da pastora Ludmila Feber, que a gente cantava, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tomamos posse, é nossa herança. Mais ou menos assim. Então Jesus conquistou para a gente a cura de toda e qualquer enfermidade. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Então, se alguém chegou aqui nessa noite com alguma dor, alguma enfermidade, fique de pé. Amém? Se você quiser vir aqui na frente, a gente vai orar, como diz a palavra de Deus, né? Levai a carga uns dos outros. Nós vamos levar a carga uns dos outros nessa noite. Amém? Através das nossas orações. Então, você que precisa de oração, vem aqui na frente. Nós vamos orar para você, amém? Vamos tomar posse de tudo que Jesus conquistou para a gente. Aleluia. Aleluia. Traga a sua memória, né, o que você precisa. O que você precisa nessa noite? Peça para Ele. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Amém? Em nome de Jesus, Pai. Nós não sabemos, ó Pai, o que a irmã Solange está precisando para essa noite, Pai. Mas nós queremos te pedir pela vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Tu conheces o coração dela. Tu sabes tudo que ela precisa, Pai. Tu sabes as guerras dela, os seus desafios, o seu momento de luto que ela passou, Pai. A dor que ela enfrentou, Senhor. E mais uma vez nós estamos aqui, Pai, para colocar a vida dela dentro do teu plano, Pai. Tu que sabe todas as coisas, Pai. Que conhece cada uma das suas dores, das suas guerras e necessidades. Entrega para ela, Senhor Jesus, a vitória que ela está buscando, Senhor. Em nome de Jesus, seja cura, seja o que for, Pai. Entrega nas mãos dela, Pai. E surpreende ela com o teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Da mesma forma, nós pedimos pela tua filha que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tu conheces tudo que ela está passando, Pai. Tu sabes as suas necessidades, tu sabes as suas guerras, os seus pensamentos, as suas lutas, Pai. Entrega a vitória para ela também, Senhor. Em nome de Jesus. Se é cura que ela precisa, Senhor, seja curada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aqueles que precisam de cura, Senhor, recebam cura emocional, física. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos também pela tua filha Rosane, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos pela tua filha Gabi, Senhor. Em nome de Jesus, pela tua filha Juliane, Pai. Pela tua filha irmã Doris, Pai. E pela tua filha, Pai, pastora Mira, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tu sabes o que cada um aqui está precisando, Pai. Tu sabes o que cada um vem buscar. Alguns aqui nem estão pedindo por eles, ó Pai, estão pedindo por outros, Pai. Assim como Jesus intercedeu por todos nós, ali na cruz do Calvário, Ele já orava por nós, lá naquele jardim do Getsemane. Ele já orava por nós, antes mesmo de morrer naquela cruz. Nós, a exemplo de Jesus, nós queremos orar por cada vida aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor, segundo a tua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, possa surpreender cada um com o teu amor, Pai. Que o Senhor superabunde com a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Tu conheces os desejos do nosso coração, Tu conheces as nossas limitações, as nossas guerras, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, sejam elas de ordem física, espiritual, emocional, familiar, financeira. Oh, Pai, nós te pedimos, socorre-nos, Senhor. Entrega, Pai, o milagre na mão de cada um, Pai. Entrega a vitória, entrega a bênção, Senhor. Nós te pedimos, Pai,
Em nome de Jesus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para ti. Se você crê no seu milagre, toma posse nessa noite. Receba nessa noite. Essa noite é uma noite de milagres. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores. Receba nessa noite o teu milagre. Tome posse pela fé. Está escrito que tudo é possível ao que crê. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para alcançar qualquer milagre. Receba nessa noite o teu milagre, amém? Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, amém? Amados, eu quero ler para vocês um decreto. Todos os meses nós recebemos um decreto, vem por intermédio do apóstolo René Terra Nova. Deus dá para ele decretos que são verdadeira revelação, do que Deus está por fazer. E o decreto que foi liberado sobre a nação brasileira no mês de abril, o decreto é: chegou o tempo, as intercessões dos santos foram ouvidas, o homem mau e seus sátrapas foram punidos, e uma nova geração virá, geração de justos, daqueles que não abdicam da minha presença e nem escarnecem meu santo nome. O tempo da honra se manifestou, o tempo da fidelidade tem se aproximado, quando levantarei o cálice de salvação e guardarei a taça da ira. Muitos serão visitados pelo meu poder, e haverá um ciclo de milagres, quando as intercessões forem atendidas, e meu poder será liberado ao justo. Porventura é tempo de habitardes em casas com luxuosos acabamentos, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado. Refleti sobre o que tens feito. Ageu capítulo 1, versículo 4 a 7. Amém? Então esse é o decreto do mês de abril. Eu só queria deixar mais 2 avisos para os irmãos e depois a gente vai encerrar consagrando o mês de abril para o Senhor. Amém? Só 2 avisos. 2 avisos é 3 avisos, na verdade, que já foi colocado no grupo, Dia 10 de abril, próxima sexta-feira, nós vamos ter o primeiro culto de casais do ano. A gente quer fazer, se Deus permitir, uns 3 cultos de casais, Então, dia 10 de abril, próxima sexta-feira, na igreja em Cananinha, para quem é casado, para quem está namorando, todos estão convidados, para participar desse culto de casais. Vai começar às 8 horas e vai estar com a gente o pastor Irso e a pastora Célia. Eles são da Assembleia de Deus de Blumenau. Amém? Eles também, a exemplo dos meus pais, também têm 52 anos de casados. E eles vão estar ministrando no culto de casais. Então, leve o seu namorado, leve o seu marido e vamos estar com a gente. Depois, amados, dia 13, é uma terça-feira, o culto das mulheres, lá em Canelinha também. Bom, então é sempre na segunda-feira do mês, o culto de mulheres. E o outro aviso que eu já falei aqui, nós começamos a mover de oração todos os dias, das 6:30 da manhã às 7. É obrigado a participar? Não, não é obrigado. Mas quem quiser participar, é bênção, Nem todo mundo pode, talvez nesse horário, mas nós vamos estar orando todo dia das 6:30 às 7:30, 6:30 às 7 da manhã.
É só baixar um aplicativo chamado Google Meet. Quem tem celular Android geralmente já vem no celular, tá? Não precisa nem baixar, já tem no celular. Então a gente gera um link, o link vai no grupo do WhatsApp da igreja, é só clicar no link, você abre a sua câmera, tem um quadradinho ali que é a câmera e tem outro quadradinho, tem um microfone. Você clica na câmera e clica no microfone, você consegue falar e participar da oração com a gente. Se não quiser que ninguém veja você, deixa a câmera fechada. E se não quiser falar, também deixa o microfone fechado, só escuta. Eu já lavei louça, né, orando no Google Meet, já fiz café da manhã orando no Google Meet. Eu deixo a câmera fechada e vou fazer meu café e vou fazer minhas coisas, né? Que nem sempre, isso é porque eu participo de outro grupo que é das 6 da manhã às 7. E nem sempre tem dia que a gente não quer só ouvir, né? Então deixa a câmera fechada. Amém? Então, é uma novidade, né? Todos os dias das 6h30 às 7, quem quiser participar. Quem tiver dúvida, procura a gente, ou procura algum irmão que já sabe, né? E tira a sua dúvida como que faz, é bem fácil, tá bom? Vamos ficar de pé? Amanhã é Páscoa, né? Então já vamos liberar você mais cedo, né? Nós começamos hoje com quase 20 minutos de atraso, mas está tudo certo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor comunicou conosco nessa noite. Obrigado, Pai, por poder celebrar o tão alto preço que foi pago por nós ali na cruz. Obrigado, Jesus, pelo alto preço. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por ter morrido em nosso lugar, Senhor Jesus. Obrigado por ter enfrentado a cruz. Aleluia. Em nome de Jesus, mais uma vez nós te damos graças e abençoamos cada família aqui representada. O amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um. Amém. Amém? Não vai embora sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas, amém? E desejar para ela uma feliz Páscoa.